A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, olhando essa Bíblia aqui do lado, toda acorrentada, né? A gente fica um pouco triste, né? Sabendo que hoje a Bíblia está desta forma. Literalmente desta forma, estão prendendo a palavra de Deus. E aonde nós vamos buscar, em que não é preso, é falado, é explicado, é pregado, é revelado, Deus dá, né, para os nossos irmãos aí da congregação, é revelar pela guia do Espírito Santo, e nós somos então perseguidos. O qual então, irmãos, nós temos aqui um vídeo de um pastor muito respeitado, né? Pelo menos tem o meu respeito, porque não é um pastor de polêmica, né? Não é um pastor que fala de outras denominações. Ele, quando vai pregar, ele prega Cristo, né? Ele prega o amor, prega Deus, né, irmãos? Ele não prega, fala de outras denominações, em que só a dele é certa. Mas vamos abordar este assunto, irmão, que este pastor acabou aí falando, né, o Hernandes Dias, sobre a salvação de vida eterna, se já está salvo, né? Nós já estamos salvos, porque mediante aos teólogos de pandemia, né, aos críticos, alguns críticos, eles falam que nós já estamos salvos, que nós não precisamos ir para a igreja, que nós somos a igreja, que é só você descansar, ficar quietinho, que a sua salvação já está garantida. Mas o Cristo veio na terra para pagamento e acerto dos pecados e dá o direito da salvação. Você tem o direito, tem o passaporte, só que esse passaporte em branco você não vai a lugar nenhum. Você já pegou um passaporte em branco, sem carimbo, sem visto? Você consegue sair do seu país? A mesma coisa é a nossa salvação, né? Nós temos o caminho, né? Mas nós temos que estar ali com aquele passaporte carimbado e tudo escrito. Se você descansar como mando aí, descansam, faz o que você quiser, fica no pecado, aproveita os deleites da vida, né, irmãos? E é isso em que está implicando aí, muitos perseguir a congregação, muitos aí que foram vir para a congregação, começaram elogiando a congregação e depois, quando eles viram que o objetivo da congregação não era o que eles queriam, né? Que muitos vêm para a congregação achando que a congregação paga salário, que a congregação paga o músico, que a congregação paga cooperador, paga ancião. Então vieram com os olhos gordos a fim de receber salários. Mas como na congregação tudo é de graça, né? Nós tocamos de graça para o Senhor Jesus, para adoração. Ancião viaja de um canto para o outro, não cobra, vai, né, ali para servir a Deus. E muitos que vieram para a congregação estão aí retornando para outras igrejas ou fazendo seus próprios ministérios. Porque eles sabem, irmãos, que um pastor renomado, um pastor aí ganha mais do que um parlamentar, mais do que um prefeito, né, irmãos? O salário ali é alto. E muitos que saem da congregação achando que por ser cooperador, por ser ancião, e ele for para outra igreja e chegando ali ele vai ter vaga para receber como pastor, ele está totalmente enganado. Que lá também já está contado. Os pastores colocam os dirigentes para dirigir seus cultos e ganham ali como pastor, como título de pastor, né? Mas o nosso respeitado irmão Hernandes Dias, né, pastor de uma igreja, não sei se é Assembleia,
Ele falou uma coisa aqui que é o nosso pensamento. É o que nós pensamos sobre essa ideia aí, né? De salvação. Olha só que o pastor Hernandes Dias falou, irmãos. Preste atenção. A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí vem alguns, não, mas isso é um risco, falar isso, a pessoa vai, os outros vão, é verdade, então, perde não. Então vou viver minha vidinha, vou curtir a vida, vou aproveitar o que o mundo tem, já que não perde, deixa eu viver o que eu quiser viver, tá tudo bem. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Se uma pessoa pensa assim, vou viver minha vida então no pecado, já que eu estou salvo mesmo, é porque ela nunca foi convertida. Deus. Aí é onde é a palavra-chave, que eu sempre digo aqui. A pessoa não foi convertida, irmãos. A pessoa que pensa dessa forma, ela não foi convertida, nunca foi convertida. E ela pensa desta forma, irmãos. Ela age dessa forma. Ela debate desta forma, irmãos. Impressionante. O que o pastor Hernandes acabou falando aí é isso mesmo. E isto daí é uma resposta, é um aviso para os críticos. É um aviso para os críticos. Que tem crítico que está enfiando na cabeça da nossa irmandade, daqueles e que já estão no erro, né? Que eles podem sair da igreja, não precisa ir lá adorar, né? Como eles falam, né? Ir lá ficar vendo ancião, vendo cooperador, indo congregar, ficar debaixo do jugo dos homens, comedores de arroz e feijão. Eles falam isso porque são cegos. Eles falam isso porque não são convertidos. Mas vocês estão vendo aí, eu faço questão de colocar um pastor de outra igreja. Porque se falar da congregação, algum irmão da congregação for falar isso, está falando, o irmão Paulo está passando pano, o irmão Paulo está procurando algum cooperador, algum ancião. Mas tem um pastor de fora aí, de outra igreja, outra denominação, outra liturgia, né? Que está falando a mesma coisa que nós pronunciamos. Não nos salvou no pecado, mas do pecado. O salvo não faz provisão para o pecado, o salvo quer viver uma vida de santidade. Na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que creu já está no céu, já está na glória, já está glorificado. Não há a mínima possibilidade de você que creu no Senhor Jesus, foi nascido de novo, selado com o Espírito Santo, tem o nome no livro da vida, está guardado nos braços de Jesus, ser arrancado de lá. Mateus 24, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Perceba que perseverar pressupõe a liberdade de escolha, e a liberdade de escolha pressupõe a possibilidade de se manter na fé ou negar a salvação. 1 Coríntios 10, versículo 12 diz, aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 6, fala da impossibilidade de alguém que já creu em Deus voltar a crer em Deus. Tenha muito cuidado com o tipo de pregação que você ouve. Veja bem, o pastor Hernandes Dias, ele abordou este assunto, né? E de início nós aí compreendemos que ele está corretamente certo. Se for assim, vai viver a vida de pecado e vai ficar seguro naquilo em que já falaram, já está salvo, né? Mas aí o pastor ele se refere para a pessoa não errar. Para a pessoa não errar, andando dentro, né, dos ensinamentos, da obediência de Cristo. Só que aí na frente, mais lá na frente, ele diz que nós já estamos guardados debaixo dos braços do Senhor Jesus. Mas esse que ele fala que já está guardado,
são aqueles que servem a Deus, que estão seguindo, andando dentro do mandamento, estão tendo obras, irmãos, ou melhor dizendo. Mas no final tem um outro pastor, parece que é um pastor africano, né, que discorda dessa parte, né, do pastor. Por que discorda? Porque o pastor já diz que está guardado, uma vez guardado nos braços do Senhor, já está salvo. Então, no começo, o pastor manda um recado dizendo que não é para errar. Não é para errar, você tem o direito da salvação, é aquilo que nós sempre temos a nossa doutrina e nós sabemos. Se for firme e fiel, e darei juntamente a todos vós a coroa que nos está preparada no céu. Não é assim que nós testemunhamos, né? Que nós vamos lá testemunhar. Agradeço a Deus pela vida eterna que Deus me concede se eu for firme e fiel, né? Então não estou salvo. Tenho o direito dela, mas tenho que fazer por onde para correr atrás dessa coroa e pegar ela, porque o passaporte nós já temos. O pastor, no final, já diz que os que estão servindo a Deus, o que estão aí, né, fazendo a vontade de Deus, já está guardado com Deus. Que isso daí também, se é um perigo você, como ele disse também, no começo, você andar no pecado e achar que está salvo, você está achando que está garantido. Lá na frente, por qualquer motivo, você dá, né, um deslize, então você vai perder, né, a salvação. Então, no caso do pastor aí, ele praticamente ficou em cima do muro em alguns momentos. Ele falou o correto, que nós temos que ter, né, obras, nós não temos que descansar como críticos falam para vocês da congregação, que é para descansar que já está salvo. Aí coloca a princesa Isabel, que não tem nada a ver com Bíblia. Eles fazem né, uma mexida de ovos aí que só eles, nem eles entendem direito, né? Mas então, o que nós estamos falando sobre o pastor Hernandes, que fala sobre a salvação, você fazendo o que Deus manda, que você já está garantido também. Irmãos, nós estamos fazendo e sabendo que nós estamos garantidos se nós for até o final da nossa vida. Imagine um irmão que tem 50 anos, fazendo tudo certinho. Deus o livre. Chega lá na frente, ele dá um deslize, né? Deixa o inimigo tomar a vida dele. Já aconteceu disso, de irmão ter 50 anos e chegar lá na frente, o irmão errar. E aí? E aí, como é que vai fazer? Aí é o juízo final. Não devemos também julgar essas pessoas. Eu só sei que Deus é muito misericordioso. Misericordioso com todos. E falando sobre os que vieram para a igreja e saíram, então eles acham que na igreja pode ter dízimo, que eles iam ter um ótimo salário. Quando eles viram que a obra de Deus na congregação é diferente, que aqui o homem não ganha, aqui não precisa pagar salário, aqui a pregação, o milagre que Deus faz individual é tudo gratuito. Você só tem que servir a Deus e andar no seu mandamento e na sua obediência. O que vocês acham sobre este assunto de salvação de alma? Né, irmãos? Que é um tema muito discutido hoje em dia. Temos que tomar cuidado ao ouvir a parte da crítica, a parte dos teólogos de pandemia, né? Que fizeram um cursinho lá na pandemia, à distância, e que esses que saíram da igreja, que pegaram uma Bíblia para ler na pandemia, né? E já acham que sabe a Bíblia, já acha que pode ministrar para as pessoas. Né, irmãos? Deixa aqui seus comentários. Estamos no final dos tempos, a Bíblia será retirada das nossas mãos? Põe aqui o seu comentário. O que você acha, queridos? Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade
apreciadores da obra de Deus. Fique com Deus.